coloquei em debate isso na comunidade joinvirense a respeito da resenha da definição pela leitura. Foi programa de jornal e acompanhamento, e as pessoas me abordavam e faziam essa pergunta. E eu tive muito claro para mim, assim, o ser humano é uma promessa e não é uma ameaça. Então eu tinha pessoas que chegavam e diziam assim: que bacana esse projeto, doutor Jonas, que legal isso aí, tem que ler. E outras pessoas dizem assim: não, ele não vai ler, ele vai fazer um comércio de leitura lá, alguém vai ler por ele. Aí eu já imaginei uma presa fumando, encostada no pilar, lendo. E ela troca as leituras por cigarro, né? Lendo, sabe? Lê muito. Eu já imaginei essa situação, já vou escrever aí uma crônica sobre isso aí. Mas, por outro lado, aí outras pessoas dizem assim: olha, doutor Jonas, o fato de pegar um livro na mão já está valendo. Então, eu não sou... tem que me provar que não leu. O Ministério Público tem que provar para mim que não leu. Na dúvida, leu. Como eu disse ali, existe um projeto de estudantes da Univille, né? São estudantes de letras e outras áreas ali, são bolsistas. Eles recebem a resenha do detento e fazem a avaliação se ele leu ou não. Na penitenciária, existe uma sala de aula onde eles se reúnem todo final de mês e fazem a resenha supervisionados. Tá? No presídio não existe essa possibilidade, porque no presídio não tem recursos humanos para isso. Não há recursos humanos. Recursos humanos é uma dificuldade muito grande no sistema prisional, né? Não tem recursos humanos. Então o detento acaba ele fazendo sozinho e entregando. Nós tentamos, através de uma verificação da letra, né? Saber como faz comparativo com os cartas que ele já escreveu, que estão dentro do processo e tudo mais. Quando a letra é repetida, você conhece já a letra de vários outros, então você fica meio com a pulga atrás da orelha e acaba, então, fazendo uma coleta de mais material, perguntando o motivo pelo qual a letra dele está distinta da assinatura que ele colocou na folha tal. Só para dizer que ele está tendo essa fiscalização. Mas a presunção é de que ele escreveu. O Ministério Público às vezes vem e diz que não há como você verificar e não concorda muito, mas eu não posso penalizar aquele que eventualmente realmente leu e escreveu, duvidando dele, porque outro possa ter vendido, né, uma resenha. O objetivo é que realmente no presídio, com o passar do tempo, eles também se reúnam em salas de aula. Uma nova sala de aula está sendo construída, já tem uma sala de aula, mas especialmente que tenha recursos humanos para isso, para colocar esses detentos dentro da sala de aula e eles possam. As mulheres fazem na sala de aula. Na aula do presídio lá é menor o número de mulheres, agentes penitenciários também é maior ali na tratada das mulheres, e aí é mais fácil a supervisão. Agora os demais não tem, digamos, eles não fazem supervisionação. Sou assessora de direção, também sou professora do Brasil Alfabetizado. E como o doutor mesmo falou, é uma classe muito pobre e eles não têm da defensoria pública. Como é que o Estado vai resolver isso? Eu acho que o acúmulo que tem de pessoas presas é porque eles não têm uma assistência. A RH que é paga para os advogados é irrisória e o Estado assim mesmo não quer mais pagar. Como é que pode solucionar esse problema? Porque, na verdade, é uma mistura de alta periculosidade com aqueles que fizeram atos pequenos. E nisso formam o quê? Facções. Então, nesse caso, eu acho que deveria ter uma mudança. Eles deveriam ser melhor assistidos.
é uma igualdade, porque nós precisamos da defensoria, nós precisamos de advogados que defendam. Não simplesmente vão lá no dia da audiência, não sabem nem do que se trata, simplesmente e condenam eles a mais do que eles merecem. Sendo que aquele que pode pagar, que fez um ato realmente que merece estar ali preso, está solto. Isso é errado. Que nem eu fui fazer uma revisão no meu carro, eu tive que pagar as custas. No outro estado, um médico, a juíza aceitou a atestado de pobreza. Então, essa desigualdade é que não é correto. Quando que nós vamos ter essa... Eles vão merecer realmente ser assistido por um advogado, por um defensor. E que o Estado pague-os, né? Não, mas reflexão. O problema da defensoria pública, especialmente em Santa Catarina, é que Santa Catarina sempre desrespeitou e sempre virou as costas para a Constituição Federal. Desde 1988, a Constituição Federal previa a instalação de um organismo, de um órgão da defensoria pública, e Santa Catarina foi o último estado do Brasil a instalar em 2013, porque o Supremo Tribunal Federal mandou, porque senão não teria instalado a defensoria pública. Instalou com 60 defensores. Óbvio que não vai dar conta do negócio. Lá em Joinville é um defensor público para toda a massa carcerária. E ainda que tem um defensor público, tem comarca se não tem. Então é muito complicado, mas isso vai depender exatamente da mobilização dos defensores públicos, junto com os outros órgãos, junto com o Ministério Público, junto com a Secretaria de Justiça e Cidadania e tudo mais, que demanda, exija do Estado a ampliação disso e que a Defensoria Pública seja aquilo que já deveria ser há 20 e poucos anos atrás, há 25 anos atrás. Tá? Nós estamos começando com a Defensoria Pública, que se ela já tivesse sido instalada em 1990, hoje provavelmente nós não estaríamos falando das deficiências absurdas da Defensoria Pública, que pelo menos estruturada já estaria, talvez não fosse o ideal, mas já estaria estruturada e podendo se defender. Mas até agora a Defensoria Pública é muito difícil e isso causa exatamente essa distinção, a não preservação da isonomia, em que eu entendo que está ao lado, consegue contratar um advogado, consegue fazer com que seu caso chegue até os tribunais superiores, o Supremo Tribunal Federal, e seja eventualmente revisto. Existe uma situação bastante clara sobre essa situação, e aí cabe o papel do juiz tentar equalizar, pelo menos na execução penal, que é assim, vou tentar explicar bem rapidamente. Uma pessoa que é condenada por tráfico deve iniciar, por lei, a lei está lá, sendo assim, não importa a pena, começa no regime fechado. Se não for tráfico, o regime fechado é só para aquelas penas, ou do reincidente, ou aquelas penas superiores a 8 anos. Inferiores a 8 anos e maiores que 4 anos é semiaberto. Abaixo de 4 anos é aberto. Tá? Então, obrigatoriamente, o juiz tem que aplicar esse início de pena aberto, se for menor de 4 anos, e de 4 de semiaberto. Se não for reincidente, tudo caso normal. Agora, se é tráfico, ela vai... independente da pena, se a pena for 2 anos e 8 meses, 2 anos e meio, 3 anos, vai ser inicialmente fechado, porque a lei manda ser fechado. Se a pessoa tem condições de contratar um advogado, tá? O advogado vai fazer com que essa parte que o juiz condenou ao regime inicialmente fechado chegue até o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal vai dizer que o artigo que manda começar inicialmente fechado na lei de tráfico é inconstitucional, porque não preserva a individualização da pena. Cada caso é um caso e o juiz tem que analisar. Se essa pessoa não tem um advogado, e sim vai trabalhar com o defensor ativo, que não vai tirar dinheiro do próprio bolso para viajar, para fazer a defesa, o juiz vai condenar a regime inicialmente fechado. Então, 2 situações bem claras. Aí, o que eu faço? Eu digo, se ele tivesse a possibilidade, na execução penal, de constituir um advogado e fazer com que o caso dele tivesse chegado ao Supremo Tribunal Federal, eles não estariam no regime fechado. Como eu vou aplicar por isonomia esse dispositivo que o Supremo Tribunal Federal já falou que é inconstitucional, eu afasto esse dispositivo e digo, é o aberto. E mando
muito aqui. É uma forma de tentar trazer um pouquinho de isonomia a essa situação. Mas é um problema sério, a falta de defensoria e a falta de defensoria. Sou agente penitenciária. Hoje de manhã a Bia já deu um alerta, e que é uma preocupação não só minha, mas de toda a nossa equipe que trabalha no Presídio de Tijucas em relação à remissão para leitura. Não sei a realidade das outras unidades, mas a gente sabe o quanto é suado manter o interno frequentando a sala de aula. Nós fizemos um número X de matrícula no início do ano, e até o final do ano o número de evasão é muito grande. E a nossa preocupação é a seguinte: se hoje a gente já tem esse sufoco para manter ele realizando projetos, dinâmica, debate, filme, para transformar o ambiente da sala de aula mais atraente. Se ele tiver a opção da remissão para leitura, será-se aí mesmo que a gente não vai estar acabando de vez com a educação dentro da unidade? Não, excelente colocação. Particularmente, eu penso que nada que acresce diminui. A leitura, ela implica em um livro, uma resenha e 4 dias num mês. 4 meses somando, se ele estudar. Sim. Se ele, a leitura é um plus. Ele pode trabalhar 6 horas, estudar 4 horas e ler à noite. A colocação aqui, atenção, a colocação aqui que a recomendação do CNJ é que não acumule. Tá? Não, a leitura que eu faço da recomendação do CNJ não é essa e ela acumula. Não se faz inscrição. A leitura é um acréscimo. Não exclui, pelo menos lá na minha jurisdição, onde eu atuo, não exclui absolutamente. Tá? É um acréscimo. Gostaria de tirar uma dúvida. Numa situação de eu estar presenciando um ato de tortura ou de humilhação a alguém, assim, algum deles, qual é o meu procedimento, o que eu devo fazer como professora e como cidadã? Primeiro de tudo, tem que ter muito cuidado nessas situações. O professor tem qualificação para ensinar, mas necessariamente não para fazer uma interferência, né? Não tem uma obrigação como um agente policial de evitar que um crime aconteça. Tem que ter esse cuidado primeiro. É claro que se você tem autoridade, você pode tentar agir e fazer com que aquele ato se interrompa ali naquele momento. Mas tem que ter uma ponderação para saber até onde você pode ir. Agora, independente dessa ponderação, é imediatamente se reportar ao diretor da unidade prisional e se verificar que o diretor da unidade prisional não tomou atitude nenhuma, vai ao Ministério Público, vai ao juiz da execução penal e vai ao Ministério Público no fórum dizer, olha, aconteceu essa situação. A questão da tortura no sistema prisional está sendo muito discutida pelo Conselho Nacional de Justiça, acaba de ser encaminhado para todas as unidades prisionais, todos os delegados, todos os juízes, todos os promotores, o protocolo de Istambul, que é um protocolo que trata exatamente dos mecanismos de apuração e investigação do crime de tortura, como que o delegado de polícia deve agir, como que o juiz deve agir em cima de um fato que venha acontecer e que venha caracterizar a tortura. Não se pode generalizar. Eu já condenei pessoas por tortura, crime de tortura. Não se pode generalizar. Os agentes penitenciários que eu conheço, na sua grande maioria, na sua absoluta maioria, são pessoas corretas, idôneas, que trabalham muito bem e que têm amor à camisa. Agora, assim como no judiciário existem pessoas que se desviam da lei, no corpo de agentes penitenciários também existe. E isso precisa ser muito bem fiscalizado e exemplarmente punido. Não talvez com prisão, sei lá, a justiça decida, mas um afastamento imediato. Às vezes eu vejo a pessoa denunciada por tortura hoje e o departamento penitenciário não tomando atitude nenhuma, e no dia seguinte essa pessoa está lá trabalhando e conduzindo o preso que foi vítima de tortura para a audiência. Isso eu já vi acontecer.
Então, essa fiscalização, esse cuidado, até mesmo para com a pessoa do acusado, da pessoa que torturou, tem que ser tomada, porque senão daqui a pouco ele vai ser jurado de morte. A família dele vai correr risco. Né? Então, o Estado tem que agir, tem que, por garantir até mesmo a integridade daquela pessoa, fazer um afastamento, pelo menos administrativo, até que se resolva aquela situação e se ele faça bem a defesa dele e comprove. Inclusive porque o preso mente. Sabemos que mente. Tá? Mas nós não podemos negar que tortura existe. E ela tem que ser combatida. Boa tarde. Trabalho na penitenciária de Canhanduva, em Itajaí. Sobre o Enem, o principal objetivo de se fazer o Enem é ingressar na faculdade. O segundo, né, e daqui a um tempo, o Enem vai ser a porta da maioria das faculdades. Né? O segundo objetivo é você saber o quanto você sabe sobre aquelas disciplinas, né, sobre o conhecimento. Vem a pergunta: se os meus alunos não podem estudar nas celas, que motivação eles têm de fazer o Enem se eles não podem estar se preparando para o Enem ou para o Enseja? Eles não podem levar para as celas material didático. Então, meu trabalho fica limitado à sala de aula, né? E é interessante o que acontece. Eles vão para a sala, eles discutem com os colegas deles sobre o que eles estudam. Inclusive, no dia seguinte, vem mais perguntas do que aquelas que a gente trabalhou na sala. Por quê? Se a leitura é tão importante, concordo. Se a leitura é tão importante assim, por que eles não podem levar um livro de biologia, de matemática, para dentro da cela? Qual que é a unidade aqui? Canhanduva, Itajaí. Aí que está, é uma situação que eu também não posso cometer uma ingerência e dizer aqui o que pode e o que não pode, porque isso realmente é da alçada do departamento penitenciário. Mas, assim, em princípio, nem todos os lugares seguem essa orientação. Tá? Existem unidades prisionais que admitem que o detento leve para sua cela o material de estudo. Talvez isso precisasse, através, Beatriz, através, né, das oficinas que vocês iam fazer, que isso seja um ponto de regulamentação, enfim, de orientação, né? Vocês deliberarem a respeito se é necessário. Eu concordo que deva autorizar, mas isso teria que passar por uma plenária de vocês, uma vez que vocês deliberassem, fariam um enunciado, fariam alguma coisa assim, e levariam a Secretaria de Justiça e Cidadania do Departamento Penitenciário esse prêmio, né? Para que eles, de cima para baixo, autorizassem que levasse. Tanto no grupo de trabalho, na função do projeto da educação, como na discussão da parte de educação, na instituição normativa, a gente vai, assim, está previsto que se fale sobre essas questões, essa e outras, que tem outras até mais complicadas, mas está previsto no trabalho dos professores, até que cada um possa colocar a sua experiência e que se tenha pelo menos uma padronização ou um sistema de referência de ação de educação para todas as unidades do Estado. Tá? Então, está previsto no trabalho de instruções, para isso. Bom, nesse sentido, senhor, sou Ivanilson da unidade de Chapecó, agrícola de Chapecó. Como a maioria dos nossos alunos, eles sempre questionam a questão da remissão. Tá? Então, ficou claro com a colocação do senhor que são 3 tipos: trabalho, a educação e a leitura. Cumulativas, elas se juntam, se acumulam. Nós temos no setor educacional, nós temos o Enseja, Enem e toda aquilo. A única coisa que nossos alunos questionam muito é em relação à demora dessa certificação, declaração, daquele documento que consta tantas horas de remissão. Tá? Qual é a via mais provável que nós
poderíamos estar auxiliando para que eles consigam ter esse documento em mãos? Eu vou fazer um esclarecimento antes de colocar, porque já teve, agora mesmo alguém me chamou ali para falar que queria colocar essa situação. Também vai nos grupos para esclarecer. O que é papel dos professores que atuam nas unidades prisionais e o que é papel do diretor da escola de EJA a qual esse professor está vinculado? Um professor fazer o registro no diário de classe sempre em dia, o que a gente chama de as chamadas, sempre em dia. Vocês têm mensalmente aí, ou bimestralmente, tem uma sistemática que vocês encaminham esses diários de classe para o SEJA, e quando um interno solicita o tempo de estudo para remissão, o diretor do SEJA, quem tem isso, já tem uma orientação nossa da sede nas escolas. O diretor do SEJA ou da equipe de direção é que tem autonomia para emitir uma declaração de horas de estudo, informando o período que ele estudou e o total de horas que ele contabilizou naquele período. Esse diretor não converte nenhuma hora em remissão. Isso não é papel de diretor do SEJA e nem de professor. O professor registra a frequência, informa a direção e a direção é que emite essa declaração. E essa declaração é usada pela equipe da unidade prisional para converter em remissão, ou pelo advogado da família, ou enfim. Mas aos profissionais de educação é declaração de horas de estudo. Se essa declaração vai ser convertida em remissão e quanto tempo de remissão, nós da educação não temos a formação técnica e nem a atribuição de fazer isso, tá? Então, aproveitando aqui o momento para deixar bem claro. Nos grupos a gente reforça. Exatamente. Aí, uma vez entregue essa declaração à administração prisional, talvez aí seja a demora. Né? A administração prisional imediatamente tem que encaminhar essa declaração de horas frequentadas e tudo mais para a justiça. Lá na justiça também pode demorar mais, até colocar aquele documento dentro do processo, até aquele processo ir para o promotor se manifestar e voltar ao juiz, que é o juiz que vai dizer, então, concedo a remissão em tantos dias, pode vir a demorar. O ideal é ter um fluxo de trabalho, né? Não só com vocês, como com a administração, a casa prisional e com o judiciário. Nesse fluxo de trabalho, fazendo com que as coisas tenham retorno. Especialmente, eu pelo menos procuro fazer isso para aqueles detentos que estão próximos de progressão de regime. Né? Estão dentro de 6 meses, eles vão progredir de regime, dentro de 4 meses, 6 meses. Agora, aqueles, é claro, que têm 5, 6 anos aí pela frente para então progredir, vão ter essa remissão, porque é importante que eles saibam que eles estão tendo essa diminuição de pena, considerada pelo cumprido, mas é claro que a prioridade dentro desse universo acaba sendo um pouquinho mais demorada. Sobre a leitura, eu procuro fazer naqueles que têm um tempo muito extenso para progredir a cada 6 meses. Então, de repente, eu homologo 4, 5 leituras. Agora, aqueles que vão progredir, tem certa vez que eles encaminharam 3 leituras, são 12 dias, ele ia progredir no dia 30, ele saiu no dia 18. Isso é importantíssimo. Assim. Então, tem que ser criado um fluxo de trabalho entre todos esses organismos. E aí, esbarra especialmente nos recursos humanos das unidades prisionais. Os recursos humanos das unidades prisionais eu considero hoje como o calcanhar de Aquiles do sistema prisional. Não existe melhoria no sistema prisional catarinense se não houver valorização dos recursos humanos dentro da unidade prisional. E isso, infelizmente, está acontecendo. Até essa questão da remissão, eu aproveito para informar mais uma situação que é importante que os alunos, os estudantes saibam disso, que o papel do professor é a comprovação da frequência dele, para que ele valorize essa frequência, então é a comprovação da frequência dele e das horas que ele estudou. Isso é muito importante, vocês trabalhem de forma muito clara e transparente com os internos. Gente, mais algum questionamento, alguma dúvida? Acho que o pessoal está cansado.
que passou o dia todo sentado. Doutor João Marcos, então eu vou voltar lá na mesa. Antes de encerrar, a gente ainda vai ter uns avisinhos parciais, mas tá? Então, mais uma vez, eu realmente agradeço a atenção de todos. É bastante interessante conversar com vocês, que é uma outra perspectiva, né? Eu estou mais acostumado a conversar com estudantes de direito e outros juízes, e já com vocês é um viés um pouco distinto, mas eu me sinto em casa e agradeço bastante a oportunidade de estar aqui. Tenho certeza que para mim foi uma experiência bastante boa e sempre que chamado eu voltarei, pode ter certeza, contem comigo lá, eu tento ser um parceiro de todos os organismos estatais para lutar por essa causa aí tão injusta e tão mal vista pela sociedade, mas que a gente vai conseguir mudar. Nós vamos conseguir mudar essa perspectiva da comunidade de que a pessoa é uma promessa, jamais uma ameaça. Muito obrigado, boa noite. Eu gosto mais de cidadania, eles sabem que o indivíduo que hoje é preso daqui a pouco ele está na sociedade, então tudo que é feito, desde que ele ingressa, tem que vislumbrar a saída dele, porque eu brinco assim, o preso sai, quem fica é o funcionário, né? E ele sai e vai conviver com os nossos filhos, a nossa tia, a nossa avó, a nossa mãe, nossos familiares, todos e conosco próprios na rua. Né? Então, preocupar com o indivíduo que está detido hoje é preocupar com a sociedade, não tem como se escapar disso. Né? E mesma coisa, é importante ele saber um pouco das limitações, das dificuldades que as pessoas aqui enfrentam, né? E tem mais, cada pessoa que trabalha no sistema prisional, ele é, antes de tudo, um educador. Né? Não importa se ele é um professor, se ele é um enfermeiro, se ele é um diretor, um padre, uma freira, um gerente. Queira ou não, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós estamos educando. Então é importante a gente assumir esse papel. Né? Por isso que o papel de quem trabalha no sistema prisional é muito mais importante do que a gente imagina, e a gente sabe que lá a sociedade não valoriza nem um pouco, nem o agente penitenciário, nem o professor, nem o funcionário no serviço na carga de 5 anos, né? Pô, por que trabalha lá? Né? Sempre o pessoal pobre pergunta, a gente sabia por que a gente trabalha lá, né? Nós sabemos que a gente gosta e tem amor à camisa e tem essas preocupações todas. Né? Então, muito obrigado. E aqui tem um pessoal. Obrigado, editor.